criptas. A cromoscopia digital e ótica não é para avaliar criptas. A cripta é avaliada com cromo. Ela avalia o padrão vascular da lesão interagindo o espectro de luz à hemoglobina. Nós temos o NBI da Olympus, tem magnificação ótica e lentes que ampliam a imagem. A cromoscopia ótica digital não é para avaliar criptas das glândulas de Lieber. Ela é para avaliar a vascularização. As criptas é a colonoscopia convencional. Então, uma não substitui a outra. Vocês têm que fazer as duas. Se tiver condição, você quer falar comigo? Já veio buscar o negócio aí? A cromoendoscopia da Olympus, né? Desde 2006, favoreceu a classificação do padrão vascular, né? Esses padrões vasculares aqui. Isso deu uma série de classificações. O FAIS da Fuji, né? Fuji Intelligent Chrome Endoscopy, também é uma endoscopia digital por software, realça o relevo pulcoso e a vascularização. Então, cromoendoscopia digital ótica é para vascularização, não é para criptas. Para criptas é o corante que eu já mostrei, convencional. Aqui vocês veem então que ele vê vascularização em preto. Da Pentax é o ISCA, mais usado do esôfago para analisar alterações mínimas da doença do refluxo, comparáveis ao uso de Lugol. Existe também o BLI, Blue Light Imaging, da Fujifilm Corporation, que usa laser de luz branca para viabilizar a base. E a endomicroscopia, que o próprio nome já está vendo, né? Você vê microscopicamente pelo aparelho. Tem a confocal e a tomografia de coerência óptica. Permite estudar em tempo real, ao vivo, as avaliações histológicas da mucosa durante a endoscopia. Nós já vimos isso nos Estados Unidos. Aqui vocês veem as células. Você tem uma lesão, você entra com a endomicroscopia confocal e passa a falar, não, isso aqui tem célula caliciforme, não tem, displasia de baixo grau, de alto grau, é adentro, é um adentro e tal. A autofluorescência. Os tecidos emitem uma luz captada pelo sistema do aparelho, aumenta o número de lesões encontradas, mas não tem tanta sensibilidade. Mas tem vantagem de examinar áreas mais extensas da mucosa com detecção de lesões que podem ser analisadas por outro método. E a endocitoscopia da Olympus, que é uma magnificação de 1125 vezes, com a imagem ao vivo. É uma microscopia em nível celular e subcelular que necessita de uso de corantes convencionais. Faz diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas e não neoplásicas com acurácia de 100%. E o diagnóstico diferencial entre displasia de baixo grau, alto grau e carcinoma com acurácia de 93%. Ainda tem registro. E esse grupo de Yokohama diz o seguinte: torna desnecessário o uso de biópsia. Não preciso do patologista. O resultado é em tempo real, não tem trauma, não tem sangramento, não tem pinça, e você ainda escolhe onde você quer examinar. Imagina isso aí, olha. Você vê a célula, olha. Isso é igual o cirurgião que quer abandonar o anestesista, né? Tem tanto aparelho na sala que o anestesista não tem mais lugar para ficar, né? Aí ele pega e senta e vai mexer no celular. A culpa é nossa, cirurgião. Então, olha, você precisa de coloração, mas você vê a célula. Isso aqui é a imagem da endocitoscopia. A invasão, nós já falamos sobre SM1, SM2 e SM3. Vamos falar do padrão vascular agora, JNET, que é o estudo com cromoendoscopia óptica e digital, né? Classificação do padrão disso, cara. E vamos falar também dos padrões de criptas de curvas. Então, as glândulas de Lieberkühler têm as criptas, você joga corante e deposita nas depressões.
Precisa do corante convencional para estudar pit patterns. O tipo 1 são as áreas normais. Você tem essas bolinhas com medidas que vão 0,7 milímetros, 0,7 milímetros. Você tem o CUDO 2, padrão de criptas estreladas, onde as medidas em torno de 0,09, mais ou menos 0,2. O padrão 3, que se subdivide em 3 small e 3 large. O small nós chamamos de tubulares pequenos, porque essas bolinhas, elas são menores do que as bolinhas normais. Ela tem em torno de 0,03 milímetros, enquanto as bolinhas normais têm 0,07. E por ser menor do que o padrão de criptas de bolinhas normais, nós chamamos de 3 small, né? O padrão tubular large são túbulos maiores do que as bolinhas do normal, até 0,22 milímetros, né? E o padrão 4 tem os ciros cerebrais, é chamado cerebriforme, que já tem um padrão de criptas maiores, 0,9. E o 5, que é totalmente disforme e que não tem nem como ver e medir esses padrões, porque já é câncer, né? Normalmente a correlação aqui é normal. O 2 é pólipo hiperplásico, o 3 pode ser adenoma já com displasia ou até câncer, o 3L também, o 4 é o cerebriforme e o 5 é o câncer disforme. Então aqui o padrão tipo 1, normal, né? Criptas, bolinhas menores. O tipo 2, as estrelinhas. O tipo 3, large. Certo? O tipo 3, small primeiro. As bolinhas são menores do que no padrão normal. O tipo 3, large. Os tubulares são bem maiores do que o padrão normal. O cerebriforme, tipo 4, bem maiores. E aqui o amol, o dismórfico, não tem como medir. Então aqui vocês estão vendo já na coloração as bolinhas com corante, as estrelinhas, 2, 3 large, ou seja, maior do que as bolinhas no normal. O 3 small, essas bolinhas são menores do que as bolinhas no normal. O 4 cerebriforme e o 5 disforme. E isso tem uma correlação, né? Isso tem uma correlação com o histopatológico, caracterizando a normalidade do tipo 1. Os asteroides ou estrelas como pólipo hiperplásico. O tubular small como um adenoma. O tubular large como também adenoma. O cerebriforme adenoma. E o V1 e o VN, que o V1, 5.1, desculpa, que são irregularidades, pode ter 3S, 3L4, tipo pit patterns misturados, e o totalmente amorfo, todos os dois são cânceres. Essa é a correlação aqui que nós já falamos. A cromoendoscopia mostra esses pit patterns e permite você avaliar as ressecções endoscópicas ou a cirurgia. Se você pega um pit pattern 2, 3, 3S, 3L, 4, você pode fazer ressecção endoscópica, até os 5 com padrões irregulares que tem outras, o 3S, 3L, 3 e 4 misturados, dependendo da profundidade. Se ele for TSM. Já o 5N, jamais. Você vai para a cirurgia. Sim, dependendo de um sinal chamado lift signal. Em alguns lugares a endoscopia é fundamental, né? Professor, Pois não. aí quando o senhor falou que se tiver invasão da SM1 tem condição de ressecar endoscopicamente. Isso o senhor vê com ultrassom endoscópico? Ultrassom endoscópico. E tem essa correlação do CUDO com a histopatologia. É importante isso. Porque se você ressecar, fazer uma ressecção submucosa, e o patologista falar que ela é SM2, o paciente tem que ir para a cirurgia ou fazer novas ressecções. Não dá para fazer, você tem que levar para fazer uma colectomia. Até o SM1 está permitido por lei
do Código de Ética, pelo Código Civil Penal, você fazer rejeição. Quanto à classificação vascular, que é com o corante do aparelho, que é o corante digital, óptico, não, são diferentes. Você tem 5 tipos de classificação. Então vamos falar só o JNet, que é o mais importante. Corante com magnificação. Corante convencional. E aqui é corante digital com magnificação. A magnificação está nos dois. Mas eu falei ali, 80% é possível você fazer e não ter aparelho de magnificação. Só que você não faz o JNet. Você faz só o pulo. Porque você vai jogar com ele. Então o JNet é isso. Você usa o corante digital e aplica a magnificação com ele corado digitalmente. E você vai estudar vasos, gente. A magnificação estuda vasos. Quando você sabe muito sobre criptas, você pode até ali fazer mas ela foi feita para estudar vasos. E o que é isso? O tipo 1, você não vê vaso. Invisível. Tem uma superfície regular, parece a mucosa normal. Pode haver até umas manchinhas brancas, alguns pontos brancos. No tipo 2, que se subdivide em 2A e 2B, você tem vasos com calibres regulares, certo? Com distribuição regular, não tem aquela bagunça de vascularização, né? É esse modelo aí. Quanto ao cudo, não sei dizer para vocês. Se é cerebriforme, se é 3L, porque eu tenho que jogar o corante convencional. Ou azul de turbidina, ou índigo carmim, ou mesmo a violeta crescida. O JNet é sempre magnificação? Sempre, todos dois. Mas, porém, todavia, contudo, você pode corar e fazer estudo de bit patterns com corante, sem ter magnificação. Você tem em torno de 80% de acerto. Falei ali antes. Questão de prova. Tipo 2B. Os calibres dos vasos se tornam variáveis, enquanto que no 2A, os vasinhos, tudo que é preto aqui é vaso. Não confunde com as outras partes que são criptas. Tudo que é pretinho na magnificação são vasos. É isso que vocês têm que analisar. Então vocês têm avaliação do calibre dos vasos, uma distribuição irregular, enquanto que a distribuição do 2A é homogênea. O tipo 3 é tudo bagunçado, é carnaval. Está na época. Hoje então vai ter tipo 3 pra caramba. São áreas amóveis, aquela bagunça, ninguém sabe quem é, nem que se solta, né? Lá na Bahia, então, os vasos se interrompem. Ô Bahia, sorria, você está na Bahia. Veja muito também que você está na Bahia. Aqui, ó. Aí, presta atenção, gente, qual a correlação disso com lesão? Aquele tipo 1 que os vasos são invisíveis, você pode estar diante de um pólipo hiperplásico com serrilhado. Então, não significa dizer que está diante do epitélio normal. Pode ser um pólipo serrilhado que no futuro, malignização pelo componente adenomatoso do pólipo hiperplásico. Tipo 2A, aqueles vasinhos regulares, homogêneos, né? Neoplasia de baixo grau, ainda intramucosa, de baixo grau. Não é câncer, mas é pré. O tipo 2B, que são os vasos de calibre variados, com distribuição irregular, displasia de alto grau intramucosa ou neoplasia invasiva para a camada superior da submucosa. E o tipo 3, aquela zona, né, de submucosa profunda. Você já está diante de um câncer que requer cirurgia.
Então, quando você associa JNET com cromoendoscopia digital e CUDO, você está com tudo na mão para você não errar na conduta. Tá? Aqui as visões convencionais, com aparelho sem cromo, e a mesma visão com cromo e magnificação. Cromo digital. Certo? Tudo que está aí são vasos, os que estão pretos, homogêneos, bem distribuídos, né? Aqui, magnificação com NBI. Os vasinhos, vocês não estão classificando, JNET. Aqui a histologia correspondente ao adenocarcinoma. Vasinhos aqui. É um JNET o quê? 3B ou 3A? Ah. Vocês acham que esses vasos estão homogêneos? Hã? Aliás, desculpa. 2B ou 2A? Olha aqui, está homogêneo, está tudo regular, tudo bonitinho. 2A. E esse aqui? Também. Vocês acham que esse é igual a esse? É a mesma imagem, não? Não. Se bem que ele na ponta não, é um Não, 2B. é mais diferente. O outro é 2B. Mas na ponta tem uma regularidade. Olha o que ele é. Ó. Visão, olha a lesão. Classifica em Paris para mim essa lesão. Essa aí é uma. Paris. Paris é 3A 2A mais 2C. Ah, Paris é. 2A mais 2. Não, 2C seria colo? Se tiver mais de 1 centímetro, pode ser um LSD? E se tiver mais de 1 centímetro e for um LSD, ela é qual? Granular ou não granular? Hã? Não granular. Não granular, homogênea? Deprimida. A não granular não tem o termo homogêneo. É na granular. Ou ela é elevada, ou ela é deprimida. Olha o que deu a cromoendoscopia dentro daquela lesão. Que tipo de vaso é esse? 1, 2A, 2B ou 3? Classificação de JNET. 2B. Olha o NBI. Ó, áreas que nem vascularização tem. Que esse aqui é qual? Cabeça com caralho, né? Olha a histologia. É CB2. Você tem que ir para a cirurgia. Certo? Ou foi, né? Olha a visão convencional da lesão. Quando você joga a cromoendoscopia, estuda então a vascularização. Qual que é ela? Acho que esse Professor, é pitch. não é pitch esse? Hã? Acho que é Por que pitch. pitch? Não, senhor. É pitch e depois esse eu professor. Depois é o NBI. É, exatamente, acho que é isso. Essa aí é o CUDO 2. Essa é convencional? É. E qual que é convencional então? CUDO 2. O do 2, gente? Tem uma parte do CUDO 2. Tem estrela ou tem bolinha? Tem bolinha. Se você tiver bolinha, Aí é bolinha. você sempre vai pelo mais, tá? Bolinha, mas tem uns dedinhos aqui embaixo. Olha os vasos dela. 2 Então é realmente isso, gente. A aula foi do álbum. O que ele fez? Ele colocou aqui, ó. Que cudo é esse? Esse CUDO é o. Longo? Não, 3L? tá com cara mais de 3S. giros lá. 2S. Giros light? Não. Não? 3S. Pronto. Pode ser giros? Não é 3L. Quando você não tem o que comparar, fica mais difícil. A ponta aqui é 3S. Ou é o 3, Aí ele fez a contar certinho, vocês têm razão, é isso mesmo. É o 3. Esses slides são do álbum, eu estou perdido aqui. Adenocarcinoma, então provavelmente ele era o 3 large. Ou 4, pode ser o 4 também, Estava mais quando você marcado. tem que comparar. Aqui está parecendo mais 3 large, viu? Pela minha experiência, parecendo mais 3 large. Aqui a visão convencional, aqui a cromoscopia com magnificação com corante. Esse é CUDO o quê? Então, Ele é tubular longo ou curto? Esse é tubular longo. longo. E aqui? Aí tá tudo. Tudo bagunçado. Esse é. Adenocarcinoma. E esse aqui? É uma lesão com espraiamento lateral? Se tiver mais de 1 centímetro. Quando você joga o corante,
é o quê? Tubular curto. Vou te falar. Ou. Hã? Tá aparecendo Tem dois. umas, tem estrela. Tem estrela? Tem estrela. Mas tem Mais tubular. avançado, sabia? Aquilo lá, vou te falar que é um pódio hiperplano, essas coisas. Sempre vai pro mais avançado. Você tem Aquilo lá é lesão tem mais avançado. tem que olhar. Você olha o mais avançado. Então, entendi. Aquilo lá é colo direito ou colo Se esquerdo? você tem estrela e tem tubular, é 3. Se for colo Resta direito. saber se é S ou S, né? Aí você joga o NBI. E os vasinhos? Tá vendo o vaso? Não é um vaso. Tem calibre lá. Certo? Tá regularzinho? Se tiver regular, 2A. Irregular. Se tiver irregular, 2B. E se tiver aquela bagunça, 3. Vocês acham que é o quê? Chega a ser um carnaval. Quem vai para 2B? 2B. Adenon. De novo. Qual a importância, então, dessas classificações? Houve muita crítica, tudo. A importância é justamente isso, é a classificação histopatológica, certo? Que pode corroborar num percentual muito alto com as classificações. Então, quando você pega a classificação de Cuda, né? A classificação de Paris. Olha como tinha o SP antes, ó, de Paris. Quando você pega todos esses prognósticos de invasão, né? Classificação de Paris, inclusive, né? Você tem essa correlação. Então, vai ser bom se tivesse. Existe uma classificação também muito usada, que é de Mito-Oca para Crita. Mas vamos nos ater a Cuda, porque Cuda é mais usada e nós já estamos assim, classificação até no cabelo, quem tem cabelo, né? Então, muito bem. Então veja aqui, ó. Tipo 1 arredondada, tipo 2 estrelares, tipo 3S tubular pequeno, tubular longo, giros cerebriformes e perda da estrutura. 1, normal, 2, pólipo hiperplástico, 3, adenoma que pode ter displasia de alto grau, 3L, adenoma que pode ter displasia de baixo grau, 4, adenoma túbulo viloso, tem componente viloso, 5, 4 cerebriforme, 5, disforme. Endoscopicamente ainda é ressecável, e o 5, que endoscopicamente é irressecável, tem que ir para a cirurgia. Então, a mesma coisa aqui. Você vê que a correlação é essa, pessoal. Já mostramos esse slide. Aqui o tamanho da lesão e o padrão de Cripps. Nós tivemos já algo sobre isso. Do ponto de vista percentual, quando você tem um 1 é normal, 2 hiperplástico, a histologia. 3S. Tubular pequeno. Ele pode ser 70% adenoma e 30% já adenocarcinoma. Principalmente se tiver lesão deprimida junto. O 3L, adenoma em 86% de correlação histológica com histopatológica. Então é alto índice de correlação. Então perguntar qual a importância das classificações, a importância está nisso. O índice de correlação endoscópica com histopatológica. Quando você tem um 4 cerebriforme, ele pode ter 60% adenoma, 40% adenocarcinoma. E quando você tem um 5, ele é adenocarcinoma. O outro 5 já tem invasão de submucosa, abaixo do S1, é cirúrgico. O plano elevado, 0,2A, representa a fase inicial dos pólipos. Inicia benigno, foram adenomas e agora são adenocarcinoma. Os deprimidos são malignos desde o início e têm muito maior potencial de malignização que as outras lesões elevadas. Então essa é a sequência adenoma-carcinoma. Ele começa plano, torna-se ligeiramente elevado, ou pode começar com a depressão e passar a ser deprimido, aí ele passa a ser um S e quando atinge 2 centímetros ele vira PIT, ele vira CUDO 4, já está praticamente câncer. O carcinoma de novo, né? Começa com depressão, se transforma depois numa elevação pequena, geralmente elevada, apresenta um CUDO 4, vira um 2A mais 2C, elevado com depressão, se torna 5, com 1 centímetro já é câncer.
A diferença dos dois, então, está também na medida, não só na escala de... Então, o carcinoma, de novo, com 1 centímetro, já pode ser câncer, né? Então, quais os sinais que você vê na superfície de uma lesão não polipoide, tipo 2, que sugerem neoplasia na endoscopia? Pontos brancos, perda do padrão vascular, indentação, sangramento espontâneo, pregas convergentes quando é deprimido, manchas vermelhas ou brancas na superfície. O carcinoma com padrão de criptas 4, cerebriforme, deve ser devido a uma transformação maligna de um adenoma, sendo evidente as atipias celulares e arquiteturais. Olha, cerebriforme. O carcinoma com padrão 3S, small, é o resultado de uma transformação maligna de uma glândula normal, de novo, câncer de novo, sendo que a atipia estrutural, arquitetural é pouco evidente e a atipia celular é o achado mais importante. Então é um 3S, é o tubular pequeno. Tumores deprimidos, com manchas vermelhas no pálio, com padrão de cripta 3S ou 5 nas regiões deprimidas, certo? Com margens elevadas, é o ponto-chave da colonoscopia com magnificação de imagem para o diagnóstico do câncer precoce de colo. Lesão, 50%, você já joga ao ver uma lesão dessa como sendo maligna. 47%. Existe um foco de criptas, descrito por Beard, em 1987, chamado criptas aberrantes. Essa lesão com criptas aberrantes está na fase inicial da carcinogênese. Ela está presente em pacientes com polipose dermatose familiar ou pacientes com câncer esporádico. São criptas grandes, coradas, escuras e discretamente protusas, semelhante a pólipos adenomatosos diminutos. Isso aqui eu recebi ontem, né? Não deu tempo nem de estudar para falar com vocês, mas provavelmente vai corroborar tudo isso que eu falei. Quais as lesões que a gente parte para polipectomia direto para acabar a aula, graças a Deus? Ave Maria. Lesões polipodicésseis ou peticuladas, contraindicações à colonoscopia, distúrbio de coagulação, certo? Indicações de polipectomia césseis ou peticuladas, contraindicações. Qualquer contraindicação à colonoscopia, distúrbio de coagulação. As técnicas podem ser com pinça de biópsia, com alça fria ou diaterma. Pólipos menores que 3 milímetros, alça fria ou pinça de biópsia. Pinça de biópsia é a mais usada, que é mais fácil. De 3 a 5, alça frio, você prova. 6 a 9, alça frio, acima de 10, alça diatérmica. A alça deve ser usada a partir de 3 milímetros para quem usa pinça de 5 milímetros. Entendeu? Pólipos peticulados, sempre com alça. Cabeça de 2 centímetros ou pedículo maior ou igual a 1, fazer hemostasia profilática, com endoluro, com clipe, com adrenalina injetando na base do pólipo. Ou até ligadura. Aqui mostrando pequenas lesões, né? Aqui já lesões já césseis para subpeticuladas. Aqui mostrando pólipo peticulado e sendo retirado com alça fria. Vários tipos de alças, né? Uma polipectomia com pinça de biópsia, lesões menores que 3 milímetros. É possível a pinça, ó, maior do que a lesão, você vai ter essa técnica de você não arrancar. Você anda com a lesão que ela sai inteirinha, se você arrancar pode ser que ela não saia. Eu aprendi isso com o Luizinho. Foi? Polipectomia com alça fria, curou a lesão, magnificou. Ó, o zoom magnificando. Vai estudar a vascularização. Que vascularização é essa? JNET é o quê? Tem pouco vaso, né? Tem outra do lado, pequenininha aqui. Nem vaso tem. Essa vai tirar com alça fria, provavelmente. O Luiz está fazendo, não vi esse filme ainda, não sei. Mas deve ser, né?
alça frio? É, lá no título. Ah! Eu não tenho chance. Imagina se ele não fosse meu filho, hein? Aqui outra lesão. Essa eu tenho certeza que é alça fria seguida de coagulação. Vamos ver. Pergunto mais nada para ele. Vai levantar aí, levantou, agora. Isso. Aí se perdeu. Não, perdeu nada. Alça diatérmica. Ela botou lá quando tá segurando o do antes. Não Bom, acha, mas eu ele está tirando com alça diatérmica. Agora eu posso perguntar: foi a frio ou você que utilizou? Diatérmica. Não, você está usando a alça, mas pode ser a frio. Ela pode ser. O nome dela é Eu alça usei a alça diatérmica. diatérmica, né? Queimou, né? Utilizei. Eu já vi que você queimou ali. Um pupurri de lesões. Aqui já é uma lesão maior. Já é. As maiores ficam pro papai. Essas lesões são As maiores ficam pro papai, né? São Obrigado. O bichinho fica assim. Aí olha que lesão, né? Lesão pedicular, superfície irregular, né? Agora acabou. Vai lá no pedículo, a parte normal. Câncer começa na cabeça, não esquece isso. O pedicular tem menos possibilidade de câncer do que o cérebro. Olha lá, tira, afasta da parede. Espera um segundo. Essa é a parte do curso de polipectomia, que faz polipectomia quando é indicado. Vai capturar com bástrico, com cestinho, não vou esperar capturar, né? Existe uma síndrome que ocorre até 1% dos pacientes. Nós tivemos um, queriam operar ele de todo jeito, se eu não fosse lá, tinham operado. Dá uma queimadura transmural com peritonite localizada ali em volta da ressecção, isso dá dor, mas não tem perfuração, você avalia, pode acontecer isso, esses sintomas até 7 dias. Pode ter sangramento até em 10% dos poros, perfuração em torno de 1%. A prevenção para as lesões com pólipos com pedículos mais largos, pode pôr clípedo, lupo, solução de adrenalina, e prevenir as perfurações, afastar a lesão da parede, fazer submucosectomia, levanta e corta, infiltra com soro e corta, e não prolongar a exposição da corrente, usar um pouco de corte também. Já a macrobiópsia não é uma polipectomia. A macrobiópsia é o piscimil biópsia que você usa em lesões maiores que 2 centímetros, principalmente. Você não tem nem autorização e nem condições de ressecá-la endoscopicamente, né? Então aqui você tira fragmentos grandes, mas pode ficar lesão maligna no colo, pode sangrar e pode perfurar. Isso aqui é um exemplo de uma lesão benigna, ó. Caracteristicamente, sinal da tenda positiva e almofada também é o sinal da almofada positiva. Amarelo no colo, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Olha só, tem sinal da almofada aí, não? Então é uma lesão que vai ser retirada. Eu vou fazer. Deixa eu laçar ela pela metade aqui, ó. Vou fazer macrobiópsia. Porque essa lesão é muito grande, eu tenho que fazer em macrobiópsias, apesar de ser benigna. Se eu pegar de cara aqui, eu posso ter sangramento lá embaixo. Certo? Então, se eu pegar lá embaixo, eu posso ter sangramento, perfuração, para queimar isso, porque demora um certo tempo. Olha o tempo que demora. Esse tremido aí é do bisturi, né? Interferente. Então, você pode perfurar a lesão térmica aqui. Então, não pega lá embaixo, não. Pode até tirar por fragmentação, com macrobiópsia, né? Olha aí. Depois tira mais um pedacinho. Ou tira. Tirando fragmentos, é uma lesão grande. Então, professor, eu estou por fazer ressecção do lipoma só porque... Estava dando grau de suboclusão. Essa é a indicação. Você tinha sintomatologia, ele era muito grande. Por isso. Aí laça com basquete. Aí na alça, ainda para queimar o resto.
lesão que demora, né? E vai retirando, então. Agora, para terminar, mucosectomia e submucosectomia. Está terminando. A técnica de mucosectomia, principalmente para lesões 2A e 2B, apesar que você pode estender isso um pouquinho já. Injeção de solução salina com glicose, epinefrina às vezes, na submucosa, elevando a lesão, interpondo o meio protetor entre a mucosa, atenuando o efeito desnaturalizador do calor sobre a parede do colo, evitando perfurações e sangramento. Solução de cloreto de sódio pode ser usado. A quantidade varia, pode injetar, às vezes a gente injeta até 30, 40 ml, depende do tamanho da lesão. Lesões pequenas, até 10 ml é suficiente. Né? Você inicia injetando sempre na borda distal da lesão, no centro ou lateralmente. Evita pegar a própria lesão. E observe se tem lifting signs, ou seja, elevação do colo. Se não tiver um dado negativo, você evita parar. Dado positivo, você parar. Essa lesão deve estar atingindo planos profundos. A lesão fica no ápice da bolha, a alça deve apreender o tecido normal, evidentemente. Dirigir a bolha laçada para a luz do colo, longe da parede. Iniciar com corrente mista de corte e coagulação. Após a ressecção, observa as margens da ferida, vai olhar a úlcera primeiro. Deixa a lesão para lá, para ver se não está sangrando, se não perfurou, se não precisa colocar um clipe. Sangramento e perfuração podem ser tratados imediatamente, né? Retira-se a peça aspirando, ou com tripé, ou com basta, sem amassar, sem prejudicar a peça, sem cortar, e fixa a peça em alfinetes em base de madeira ou cortiça, para depois colocar no formol com ela aberta e fixada. Outras técnicas, você pode ligar, você pode usar aparelhos de 2 canais, puxar com um canal, cortar com o outro, pode usar 2 aparelhos, pode usar o cap e aspirar, ressecção por aspiração. Ou, se a lesão for grande, fazer piecemeal, que nós já falamos sobre isso. As complicações são hemorragia, perfurações e riscos sugeridos, mas não confirmados. Injeção de bactéria na cavidade peritoneal, formando abscessos intramurais, implantes de células carcinomatosas ou peritonite. Os critérios de cura são lesão benigna com ou sem displasia, degeneração maligna invadindo a terra muscular da mucosa e carcinoma bem diferenciado. Ressecção de margem no livro, pelo menos 2 milímetros, sem invasão linfática ou vascular. Aqui é um caso, mostramos 2 casinhos e terminamos, porque a submucosectomia segue os mesmos princípios que eu mostrei no estômago, senão ninguém aguenta mais também ficar me vendo falar que ali tem uma lesão, estou lavando, tem uma lesão aqui. Isso é ácido acético, como ele muda já o aspecto, vai ser aspirado, né? Isso aqui é do curso. Isso é aluno, é do curso. A gente deixa os alunos fazer as mucosectomias e a submucosectomia. Alunos do curso de colono, não é nem do curso de lesão. É uma lesão dela 2A. Concordam? Está sendo injetado em volta dela, está frontal, então você pode começar na lateral e ir envolvendo, né? Se ela estivesse num plano mais horizontal, você começaria depois. A lesão está elevando aqui, ó. Vem para o outro lado. Ó, a lesão está elevando. Você faz longe da lesão, evita pegar células da lesão. Olha, a lesão está no topo aqui. Você pode injetar mais de cá, vai injetar para ela ir para o centro. Você manipula para onde você quer que ela vá de acordo com a bolha que você está formando.
Ó, lesão bem no topo, né? Talvez agora já dê para você passar uma alça aqui, ó. Opa! Segue o catéter, a alça vai para onde o catéter está. Põe o catéter mais baixo que a alça vai na direção dele. Laça, levanta, a lesão está no topo. Então você está tirando com grande margem e protegido como cosectomia. A lesão está no topo, protegido pela bolha. Né? Cortou, né? A lesão às vezes fica lá sem poeira ou já pega, mas olha, não está tendo sangramento. Enquanto isso, deve estar buscando o tripé, o barco, a cestinha, a coletora. A lesão está lá no topo, ó. Então ele injetou bem aí uns 20 ml, né? Está buscando com basquete. O basquete tem um risco de machucar a lesão. Olha só, a úlcera que fica. Não houve perfuração. Procura não apertar muito esse basquete, porque senão ele corta a lesão. E olha a úlcera antes de tirar a lesão. Está tudo bem, tranquilo, não está sangrando, tem a bolha lá. Ó. Às vezes você põe azul de metileno, fica tudo azulzinho e tal, né? E tira a lesão. Aqui é outro caso. E aqui, no caso do reto, manobra de retrovisão, observando essa lesão. Uma lesão um pouco maior, céssio, você vai fazer a ressecção. A ESD tem como objetivo assegurar uma ressecção completa, um plano mais profundo, né? 02 SM1 é um procedimento mais complexo, com alto índice de complicações e com todas essas fases que eu já falei para vocês. LST não granular, do tipo pseudodeprimido, lesões com padrão de cripto tipo 5, câncer com invasão diminuta da submucosa, tumores do tipo deprimido de grandes proporções, lesões polipóides de grandes proporções com suspeita de degeneração para câncer, né? Indicações, fibrose, lesões com fibrose submucosa, lesões neoplásicas associadas à inflamação crônica da retocolite e recidivo de ressecção de câncer precoce. Aqui é o método que faz, eu já falei todas essas etapas para vocês, né? Não tem sentido a gente entrar aqui. E os desenhos, você demarca, a lesão está aqui, e você vai com a knife, com vários instrumentos dissecando, né? Injeta, pode injetar soluções eletrolíticas, soluções com maior osmolaridade, por exemplo, manitol, Oluven, ácido hialurônico, delimita a lesão, faz a incisão com a faquinha e vai dissecando. Eu já mostrei filme disso, inclusive. No final, você vai dissecando então a lesão espraiada dessa aqui, ó. Isso é muito bom treinar nos animais, né? Para concluir, as ressecções endoscópicas trazem grande benefício aos pacientes, por oferecerem tratamento mínimo invasivo, preservando a qualidade de vida. Possibilita amplas ressecções curativas, porém associação à atividade técnica e complicação associada. Sua execução com segurança requer tempo, equipamento, acessório e muito treinamento. Né? A maior das complicações é a ressecção incompleta em conivite prognosa. Né? E o risco vai se tornando da parte distal para proximal, né? Então, o reto é melhor, o esôfago, cola ascendente, o cerco. Esses são mais de menores riscos. Transverso é de maior, cola esquerda de maior e duodeno maior ainda. Aqui são trabalhos mostrando complicações, isso aqui, vocês têm isso já sobrando.